Gente, bom dia a todos e todas. Hoje eu reservei para iniciar uma conversa com vocês sobre arbitragem. A arbitragem tem uma lei específica e já vou até iniciar aqui com os slides, vocês já vão tendo acesso. A arbitragem é um meio alternativo de resolução, ele está dentro do campo, né, dos direitos patrimoniais, substitui, né, por vontade expressa das partes. Elas têm que procurar por dois mecanismos, né? Um mecanismo antecipatório, cláusula compromissória, é uma busca de resolução das disputas para além do Poder Judiciário. E as decisões desse mecanismo têm força de lei, o efeito de execuibilidade, né, da sentença proferida por um juiz de direito. Então, é muito semelhante ao processo judicial, obviamente que aí, né, tem um mecanismo um pouco diferente. Interessante que a gente olhe isso. A arbitragem, ela tem um grau de especialização, né, obviamente, tanto é que a sentença ela é proferida pelo árbitro, que tem a equivalência, né, de um juiz de fato e de direito. Não necessariamente, né, tem a obrigatoriedade de ter uma formação em direito. Ela tem rapidez, ela é irrecorrível, embora haja um processo também, tá? Então existe, na arbitragem tem um processo que tem que ser seguido, tem um rito, mas ela pauta pela informalidade, né? Ela tira aquele requisito, né, extremamente formal, né, do Poder Judiciário. E é confidencial, né? Então, quem é essa figura do árbitro? Então, pode ser árbitro qualquer pessoa maior de idade, né, que esteja aí no domínio das suas faculdades mentais e, obviamente, a confiança das partes. A escolha tem que ser acordada, é uma escolha comum. Quem preside esse processo, tal, ele não é designado, ele é escolhido pelas partes. Então, as partes têm que mutuamente ter a confiança, obviamente. De qualquer maneira, ter a confiança não significa ter dependência. Então, ele tem que ser independente em relação ao tema, em relação às pessoas, e tem que, obviamente, buscar a resolução da demanda. Não pode ter qualquer vínculo entre as partes. Então, a gente depois fortalece um pouco essa temática do árbitro. Qual é o objetivo? É a solução do litígio por um terceiro neutro, que é o árbitro. Hoje nós temos aí corte arbitral, tribunal arbitral. Desde que surgiu a lei de arbitragem, surgiram, né, vários tribunais, cortes, seja lá a denominação que tenha, grupo de árbitros dentro de uma certa especialização que passam a atuar naquela determinada área. Não necessariamente uma resolução pela arbitragem precisa estar vinculada a um tribunal, a uma corte qualquer, desde que as partes tenham interesse, isso é possível. A sentença, ela soluciona definitivamente o litígio. E aí, obviamente, quem inicia uma arbitragem busca o quê? A sentença arbitral, e ela é bem rápida, essa sentença tem que ser proferida num prazo máximo de 6 meses, então ela tem um processo bem ágil em relação a isso. Ampla liberdade de contratação, então as partes tendo interesse, ela faz essa contratação, ela paga as custas, o quanto custa para movimentar aquele processo, ela contrata o árbitro, ela autoriza, né, dá permissão do árbitro de disciplinar o procedimento arbitral. É lógico que tem celeridade, é muito mais rápido, né? Por isso, dentro do campo patrimonial, a arbitragem terminou despertando um interesse, não tanto quanto deveria, ainda porque nós temos uma cultura jurisdicional que dificulta, às vezes, buscar meios alternativos. O judiciário vai me dar uma despesa muito maior. Tá? Então, essa relação que é importante. Existe uma economia processual. Caráter de título executivo judicial, então, veja bem, o árbitro, né, não tem força executiva, tá? Ele dá sentença. O que acontece? Um processo de conhecimento, né, dentro do judiciário, ele pode demorar 2, 3, 4 anos ou até mais. Depois disso é que esse processo vai sofrer a execução. Na arbitragem, a sentença tem o caráter de título executivo judicial. E a questão
da sentença ser irrecorrível, né, como eu já coloquei anteriormente. Tudo isso está vinculado ao chamado cláusula compromissória ou compromisso arbitral. O que é a cláusula compromissória? A cláusula compromissória antecede o dissídio. Quando eu elaboro qualquer contrato, eu posso vincular a uma resolução desse contrato pelo meio alternativo de resolução de conflito, arbitragem. Dentro da cláusula compromissória, estabelecer isso. Digamos que ocorreu o litígio, eu não tinha estabelecido a cláusula compromissória. Então, a arbitragem através do compromisso arbitral. Havendo a cláusula compromissória, obrigatoriamente tem que ser solucionado via arbitragem. Dois pontos essenciais. A cláusula compromissória antecede, eu posso fazer qualquer contrato e estabelecer qualquer litígio que eventualmente ocorra em razão daquele compromisso contratual. Esse litígio será solucionado via arbitragem. E o compromisso arbitral, já existe o litígio e as partes vão assumir, né, esse compromisso arbitral. A Lei 9.307 de 96 é a lei que regulamenta toda essa discussão da arbitragem. Bom, a lei é interessante porque ela abandona a terminologia, né, lá do arbitral, até comentei anteriormente, aí passa efetivamente a chamar sentença, reforça o caráter jurisdicional, né, da arbitragem e termina estabelecendo uma equivalência da decisão do árbitro à decisão do juiz togado. Afasta a necessidade de homologação judicial. Essa questão é essencial para que haja arbitragem, né? Você imagine, por exemplo, eu tenho uma sentença que depois tem que ser homologada pelo campo jurisdicional, né? A gente tem sentença proferida no Brasil, que é doméstica, sentença estrangeira, está lá no artigo 34. A sentença estrangeira tem que passar pelo Superior Tribunal de Justiça para ser reconhecida, e a doméstica tem vigência de imediato, após a sua prolação. Qual é a eficácia da sentença arbitral? No artigo 18, né, o árbitro é juiz de fato e de direito, até já falei anteriormente, e a sentença que proferir não fica sujeito a recurso ou homologação pelo judiciário. Então, pode perceber que há uma separação integral. Isso é importante. Juiz de fato e de direito, e a sentença não cabe recurso. A única possibilidade aí é o embargo de declaração. Os embargos, ela não modifica a sentença, mas ela esclarece e, obviamente, não há homologação, ela passa a valer de imediato. No artigo 31, a sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário, e sendo condenatória, constitui título executivo. Retomando, né, a nacional, ela produz aí seus efeitos imediatamente. Aí, obviamente, que a sentença ela se alia às convenções internacionais. A arbitral estrangeira precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência, alguma jurisprudência na sentença arbitral tem valia idêntica à sentença arbitral. Arbitral e judicial é a mesma coisa. A sentença proferida por juiz arbitral produz os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário. Assim, ela tem a funcionalidade das outras sentenças, né? Condenatória, constitutiva e declaratória. A questão das custas e despesas, né? Se for o caso, sobre verbas decorrentes de litigância de má-fé, se houver, respeitados os limites estabelecidos, né, na convenção. Então, a arbitragem é uma convenção. A lei não fala sobre os honorários. Normalmente, é um campo no qual o advogado atua, a parte é que vai fazer a contratação dele. Se houver na convenção que não haverá honorários advocatícios, às vezes isso não é convencionado e o árbitro, na sentença, ele termina condenando o vencido. Quando você tem o compromisso arbitral, as partes estabelecem a funcionalidade daquele procedimento específico. A legislação, lá no artigo 32, é nula a sentença arbitral
Se não decidir todo litígio submetido à arbitragem, obviamente o árbitro, né, tem que ter o conhecimento para resolver integralmente aquele litígio que foi submetido à arbitragem. No 25, a sentença arbitral ela está vinculada a direitos patrimoniais disponíveis, então se houver situações de direitos indisponíveis, eu vou ter que buscar outros mecanismos. E se houver dúvidas passíveis de solução, eu posso encaminhar isso para o judiciário soluciona e me devolve e eu complemento. Resolvida a questão judicial, com acórdão transitado e julgado, aí a arbitragem tem o segmento, porque ela não pode resolver sobre situações de indisponibilidade. Aí não confundir direitos indisponíveis com matéria de interesse público ou de ordem pública. Então a gente tem algumas situações bem específicas dentro da administração pública. Quando eu trato com a administração pública, eu tenho que ter o quê? A publicidade. Lá no artigo 23 trata do prazo convencionado. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes, tá? E só que aí tem um prazo máximo, né? Não tendo sido convencionado, o prazo para apresentação da sentença é de 6 meses, tá? Contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. Pode haver, durante o processo, substituição do árbitro, né? O prazo para proferimento da sentença arbitral. A disposição representa muito, porque ela termina trazendo aí, né, uma condição, né, de celeridade. No artigo 24, né, só para que, quando se fala de documento escrito, né, decisão do árbitro ou árbitro será expressa em documento escrito, tá? Os documentos escritos, decisões dos árbitros, do mesmo modo que a convenção de arbitragem deve existir por escrito. As decisões dos árbitros, interlocutórias, sentenças parciais ou definitivas devem ser escritas também, tá? Então, obviamente, né, as sentenças, documento escrito é importante, né, até porque esse documento pode ser objeto de ação. Como é que eu vou propor uma ação de anulação de sentença? Como é que eu vou cumprir a sentença, né, se eu não tenho nada escrito? Nesse aspecto aí, para que eu efetive medidas posteriores, eu preciso a sentença em mãos. Artigo 26, requisitos e fundamento dispositivo, né? Então, requisitos obrigatórios da sentença, né? A sentença arbitral, ela tem o mesmo critério da sentença do judiciário, né? A sentença deve conter aí, o referido artigo refere-se aos elementos estruturais que a sentença arbitral deve conter, sob pena da sentença arbitral não produzir aí seus efeitos, né? O relatório que conterá os nomes das partes, né? E aí, né, um a um, aí, enfim, fundamentos, dispositivos, né, de como serão solucionados os problemas, data ou lugar que foi proferida, enfim, todo o critério, obviamente, que a legitima aí como uma sentença, né? O artigo 29 deve ser notificada, assim, a proferida a sentença arbitral, né, dá-se por finda a arbitragem, né, devendo o árbitro ou presidente do tribunal arbitral enviar cópia da decisão às partes, né, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento ou ainda entregando-a diretamente às partes, mediante recibo. Um aspecto, a transação no artigo 28, né? Então vamos lá no artigo 28 para a transação pode ser declarada por sentença que contenha os requisitos, né? Então a sentença tem que conter os requisitos da 26, né? Que é a data, local, nome das partes, tem que ter toda a clareza necessária. Se no decurso da arbitragem as partes chegarem a um acordo quanto ao litígio, o árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar-se como tal fato mediante sentença arbitral
que conterá os requisitos da 26. Então, normalmente, a funcionalidade da arbitragem, ela tem equivalência ao judiciário. Não necessariamente, mas normalmente sim. Em uma audiência de conciliação, as partes chegarem a um acordo. Não haveria a necessidade aqui, né, dele proferir a sentença. Mas, obviamente, que o acordo tem que conter todas as condições que as partes estão reportando e os dados necessários para que ela se torne uma homologação de desistência, né? Então, a sentença deve respeitar aí todos os limites da convenção da arbitragem, tá? Transação e arbitragem simulada. Pode haver, então, uma solução antes da sentença arbitral. No artigo 30, né, correção de erro material, é o que eu falei, né? Obscuridade, dúvida ou contradição. No prazo de 5 dias, a contar do recebimento da notificação ou ciência pessoal da sentença arbitral, salvo se outro prazo for acordado entre as partes, né? Vocês percebem que a legislação ela também possibilita outras transações em vários momentos, por entender que há, sim, na arbitragem uma convenção e que eu posso alterar alguns pontos, né, da própria lei, tá? Se eu entender que este prazo deve ser maior, porque a parte tem maior dificuldade de acesso, essa notificação ele não vai conseguir receber a tempo, a lei possibilita que os prazos sejam alterados de acordo com as partes, o que não acontece no judiciário. O árbitro tem 10 dias aí para aditar a sentença arbitral. O árbitro não dispõe de poder coercitivo, tá? Então, ele profere a sentença, e a sentença é um título executivo judicial, tá? Então, dentro da arbitragem, não há execução, tá? Eu chego a um título executivo que eu tenho que depois executar no judiciário, tá? Eu não consigo ultrapassar o título executivo. Nulidade de sentença, então a lei estabelece lá no artigo 32, né, é nula a sentença arbitral, se for nula a convenção da arbitragem. Então a convenção, né, tem vícios. Emanou de quem não podia ser árbitro, né? A pessoa era amigo de uma das partes, tinha interesse no resultado, enfim, aí vai encontrar um rol aí, tá? Não contiver requisitos, né, do artigo 26, por isso que é importante, eu tenho que ir lá verificar, for proferida fora dos limites da convenção da arbitragem. Então, se há comprovação, se há prevaricação, concussão, corrupção passiva, enfim, fora do prazo, né, respeitado o disposto aí do artigo 12 que estabelece o prazo, tá? Enfim, outros princípios que a lei trata em relação à arbitragem. Então, ela é passível de nulidade, né, se houver vício. Nulo compromisso, emanou de que poderia ser árbitro, se contiver proferida fora de limites da convenção, não houve a decisão de todo o litígio, ela foi proferida com prevaricação, concussão, corrupção passiva, proferida fora do prazo, desrespeito ao contraditório, né, é obrigatório, né, obviamente, aí, até por um dever constitucional, eu tenho que estabelecer a igualdade das partes, imparcialidade do árbitro, enfim, e aí, né, a imparcialidade ou o seu livre convencimento. Então, a ação de nulidade está lá no artigo 33, a parte interessada poderá pleitear, né, ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral nos casos previstos nesta lei, né? A demanda para a declaração da nulidade da sentença arbitral, parcial ou final, seguirá as regras do procedimento comum, tá? Tá lá, prazo de 90 dias de decadência, não é ação rescisória, tá? Ação rescisória está vinculada ao judiciário. Eu posso, não conformado com a decisão, mesmo transitada em julgado,
no judiciário propor ação rescisória.